Viável é sempre. Basta lembrar a posição em que nós estávamos no domingo, ou se quiseres no sábado, mais fácil a comparação, quando percebíamos que do lado do governo grego não havia uma proposta tida como credível e depois do lado da Troika havia uma série de pessoas sentadas à espera que chegasse um documento. Ora bem, qual é o nosso ponto de situação a esta hora em que falamos? Portanto, estamos a falar à meia da tarde de quarta-feira. Há uma reunião do Eurogrupo que está prevista para as 6 da tarde. É muito provável, tendo em conta ainda a separação das duas partes, que o Eurogrupo possa atrasar-se. A preparação técnica da reunião pode demorar algum tempo. É absolutamente claro que ainda há uma distância muito grande entre aquilo que os credores pretendem e aquilo que o governo grego está disposto a dar, mas a aproximação nos últimos dias foi razoavelmente evidente. Qual é o grande problema, creio eu, neste momento? Primeiro, há uma enorme dificuldade do Syriza, ou melhor dizendo, do governo grego em conseguir estabilizar o seu apoio interno no Parlamento da Grécia a propostas desta natureza, muito mais ainda se tivermos em conta as contrapropostas que foram feitas pela Troika, pelos credores. Isso é um problema importantíssimo, porque nós estamos a falar de exigências dos credores que incluem a aprovação de uma série de medidas antes do desembolso de uma tranche. Portanto, o Syriza precisa mesmo de ter um acordo que seja sólido e capaz de ser aprovado dentro do seu Parlamento. Há várias vozes, por outro lado, dentro do Parlamento grego, a dizer que é possível que o Syriza precise fazer uma recomposição do seu próprio governo, procurando outros apoios de partidos tendencialmente mais pró-europeus. E depois há as questões técnicas, chegando ao final da linha, as questões técnicas, ou se quisermos, as propostas políticas, digamos assim, feitas por um lado pela Grécia, por outros pela Troika, que têm incompatibilidades várias. Exemplos claros disso mesmo. Do ponto de vista do sistema de pensões, o FMI acredita que a proposta grega não é execuível. Propõe, por exemplo, o FMI e a Troika, portanto, as outras duas instituições, tanto quanto se sabe neste momento, que, por exemplo, a suspensão de reformas antecipadas seja feita imediatamente, já na próxima semana. O governo grego queria que isso acontecesse apenas no final do ano. Ao nível do IVA, há variadíssimas diferenças. Por exemplo, a Troika quer que a restauração passe para 23%, tal como tem Portugal, neste momento, de resto, e vários outros países da União Europeia ou da zona euro. A Grécia, o governo grego, quer manter na taxa intermédia 13%. Há muitas propostas, eu podia fazer um rol de dezenas de propostas que a Troika quer que o governo grego corrija. É evidente que estamos num processo negocial. Em circunstâncias normais, tudo isto podia ser resolvido com algum tempo, com as duas partes sentadas à mesa de boa fé, procurando um entendimento algures no meio do caminho. A grande dificuldade que nós temos em concreto, neste caso da Grécia, é que a reunião do Eurogrupo é esta tarde e a Grécia precisa de um acordo, na pior das hipóteses, até amanhã. Duas circunstâncias que levam a que o FMI seja aparentemente o polícia mau desta discussão. O FMI tem um pressuposto, que é um pressuposto das suas próprias regras, é que não pode aprovar acordo algum que entenda poder pôr em causa a sustentabilidade da dívida desse país. O FMI entende que, neste caso, a proposta do governo grego torna a sua dívida pública insustentável. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, no que diz respeito ao FMI, há menos política. Ou seja, o FMI não tem a preocupação de respeitar as posições políticas dos seus Estados-membros. O FMI é uma instituição técnica, é um banco técnico de apoio a países em dificuldades. É só isto. A União Europeia é outra coisa. É uma integração, uma zona política que integra diversos Estados europeus. Mesmo estando a falar apenas da zona euro, estamos a falar de 19 países europeus. E, portanto, há muitas sensibilidades e há muito jogo político, muito risco político e muitas vantagens políticas na integração que levam a que possa existir uma posição mais flexível do lado europeu do que do lado do FMI. Mas eu queria sublinhar muito
que a questão da regra do FMI, que não permite que a instituição assine por baixo um acordo que acredita que torna insustentável a dívida pública, é um elemento crucial nestas negociações, como de resto foi crucial em várias negociações que nós vimos em Portugal ao longo dos 3 anos de memorando de entendimento com o FMI, sempre à procura de medidas que lhes dessem essa segurança, pelo menos nas regras de cálculo do papel ou do Excel, que permitissem olhar para a frente e ter a certeza de que, pelo menos no próximo ano, 12 meses, é essa a regra, não haveria problema algum e que, no médio prazo, a trajetória não colocaria em causa a dívida pública do país.